Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Luiz Felipe, onde ele conta pra gente mais sobre os seus aprendizados e também sobre algumas premonições que ele teve. Vamos nessa? Aí você voltou, você teve a dificuldade de adaptação. Me conte das experiências que você teve a partir de então, de que forma que a sua vida mudou. Eu era militar, né? Uma das coisas que eu percebi logo quando eu cheguei no quartel é que eu não conseguia segurar mais em arma. Não conseguia mais segurar em arma, fiquei com aversão à violência, né? Eu era lutador, né? Eu era militar, então praticava muito esporte de luta. Então, uma coisa que assim para mim ficou muito clara é que eu não conseguiria mais. Então, eu fiquei com aversão a essas coisas, né? De arma, de violência. E aí eu acabei me desligando da Marinha, né? E aí depois eu percebi também que eu não conseguia trabalhar, eu fiquei com síndrome de pânico, fiquei com depressão, e aí eu fui buscando ajuda, né? Em psiquiatra, psicólogo, e comecei a frequentar centros espíritas, templos, passei a ter esses fenômenos, né? Sensações também de sentir os espíritos perto de mim. Às vezes eu acredito até que eu conversava mentalmente com os espíritos, mas eu não via e nem ouvia assim. Mas eu tinha as sensações, né? Que eles estavam do meu lado, principalmente pessoas próximas quando morriam, né? Parece que eu atraía as pessoas, não sei. E uma outra coisa que era muito assim impressionante, né, que me abalava muito, era quando eu tinha as premonições, que eram visões que eu tinha, às vezes em sonhos e às vezes até acordado mesmo, com pessoas que iam morrer, né, ou com acidentes que aconteciam. E normalmente, não eram todas as vezes, mas normalmente ou eu via exatamente aquela cena na televisão, no jornal, ou eu acabava passando por aquela cena, ou a pé, ou de carro, mas eu acabava vendo aquela cena que, às vezes, alguns dias antes, uma semana antes, eu tinha visto numa premonição. E as premonições mais fortes, que me deixaram realmente muito abalado, foi quando eu vi o 11 de setembro, né? Eu chegava a ter algumas convulsões em pé andando na rua, assim, eu me tremia, meu olho virava, eu me esticava todo assim, eu via aquelas cenas aquela poeira, né? Aquela avalanche de poeira vindo, aquele tremor. E aí um dia eu no hospital, eu saindo de dentro do hospital, eu me senti muito mal, aí resolvi ir lá para fora. E quando eu passei pelo saguão do hospital, tinha uma televisão na recepção. E aí, quando eu olhei para a televisão, eu vi a cena do acidente do 11 de setembro exatamente como eu estava vendo nas minhas visões. Então, aí, a partir dali, eu comecei a ficar muito preocupado, porque eu me sentia ligado, né, com essas coisas. E uma outra dessas premonições que foi muito forte foi da onda gigante, né? Eu vi uma onda gigante passando por cima dos prédios. E uma terceira que foi muito boa, né? Que foi a única boa que eu tive, na verdade, foi que eu vi uma cidade de luz assim, acredito eu que realmente aqui no nosso planeta, né? E era uma cidade muito, ao mesmo tempo ela tinha uns prédios muito altos e brancos, assim, e desses prédios parecia que eles tinham uma luminosidade própria, me parecia ser uma tecnologia muito avançada ali, e mais ao redor desses prédios era como se fossem regiões assim de jardins, eu via as pessoas andando a pé, andando de bicicleta, era uma coisa muito simples também ali, tinha uma sensação de paz muito grande, de felicidade ali. As premonições que eu tive foi essas, né? Foram acho que as coisas que mais complicavam assim para mim também, né? Quando que você teve a experiência de quase morte? Em que ano? Foi em 2000, eu não me lembro se foi 2000 ou 2001, porque o acidente foi em junho, julho, eu não lembro bem agora, eu teria que ver nos documentos que eu tenho guardados. Eu acho que o acidente foi em 2001 mesmo. Acho que foi 2001, porque eu lembro que não demorou muito tempo, não. Não levou muito tempo, não, para essas coisas acontecerem. A pergunta óbvia que eu tenho a fazer é sobre o tsunami. Está relacionado ao tsunami que nós vimos do Japão ou é alguma coisa que nós ainda não vivemos?
Bem diferente, porque esse que eu vi nas visões, ele era bem vertical mesmo. Era uma onda bem vertical que passava assim na altura dos prédios. Não era aquele tipo aquele que vai crescendo assim, né? Era uma onda bem vertical mesmo, parecia aquelas ondas de ressaca, né? Era bem alta, bem altas. Mais de 20, 30 metros de altura de onda, assim, alta e vertical, né? E você via onde isso acontecia? Dos prédios no litoral. Passando, eu vi vindo do mar e passando por cima dos prédios, assim, ali no litoral. Mas você diria que é Brasil? Não sei, não consigo lembrar, assim, reconhecer alguma coisa que me ajudasse a identificar o local. E a cidade de luz? Essa ainda não existe, né? Não, não, mas eu acredito que vai existir. Eu acredito que vai existir ainda aqui no planeta, assim. E você também não sabe onde. Não, não sei onde. Essa luz que você viu durante a EQM, ela, de alguma forma, aquele ser que você escutou tão gentilmente perguntando a você se você faria o favor de voltar ou alguma coisa assim, de alguma forma se fez presente uma outra vez na sua vida? Então, eu queria falar sobre isso porque, na verdade, eu fui tendo vários entendimentos, né, nessa minha busca. Eu fui entendendo como, por exemplo, essa questão da troca de consciência. Foi uma luta muito grande para poder entender isso, né, perceber isso. E essa questão da balança, por exemplo, né, foi uma coisa muito importante para mim, que eu insisti em falar muito isso para as pessoas, que eu acredito que é uma das coisas importantes de trazer hoje aqui, né, para as pessoas ouvirem, que eu acho que é uma das grandes mensagens disso, né, que o que eu entendi da balança é que nós temos todos os dias das nossas vidas oportunidades, tá? São coisas simples, não são coisas importantes, tipo, o dia que eu consegui um grande emprego, ou o dia que eu comprei um carro muito caro, ou o dia que eu casei, não, essas coisas são importantes, né? Tem sua importância e significado, mas tem outras coisas que a gente tem todos os dias, nós temos a oportunidade de realizar ou não realizar. São coisas muito simples que a gente não percebe, mas que por alguma razão, não peço para explicar isso, mas que eu acredito que por alguma razão isso vai pesar lá naquela balança. Naquele momento lá que eu acredito que é uma espécie de provação que não só eu, mas acho que todo mundo vai passar. Então, uma coisa que eu sempre gostei de chamar a atenção quando eu faço esse relato, conto essa história, é isso, porque eu acho que se você estiver atento ao seu coração, atento à sua intuição, à sua consciência, durante o dia você percebe que essas oportunidades acontecem, tá? E uma outra coisa que também que eu quero comentar que para mim é muito importante é justamente o que você perguntou, né? Que foi uma das minhas buscas, né? Eu queria saber quem que era aquela luz, porque que ela tinha pedido para eu voltar. E aí, quase 20 anos depois, 21 anos depois, eu tive contato com uma técnica de meditação chamada Sambodhyana, e através dessa meditação eu comecei a praticar e eu fui tendo mais contato com um mentor, né, da Índia. Ele é um amigo espiritual, ele se chama Dada Shridi, tá? Ele é um médico, né, encarnado, considerado um avatar, né, um homem santo. E aí eu fui fazer um processo com ele chamado uma sintonização, né, uma espécie de iniciação, uma sintonização, onde ele emana uma energia de amor, né, para o mundo todo, e a gente faz esse processo para se conectar com essa onda de amor. E foi nesse processo que eu recebi uma bênção. Aí, nessa bênção, eu recebi uma cura milagrosa aqui do meu pescoço, que eu fiquei com traumas do acidente. Eu fiquei sentindo essas dores durante 21 anos. E aí, nesse dia, eu me curei, né? Eu recebi essa bênção dele de cura, que para mim foi uma cura milagrosa, né? Eu senti a presença dele dentro da minha casa, chegando por trás de mim, colocando a mão na minha cabeça, assim, e me abençoando. Eu senti meu corpo, depois disso eu senti algumas mudanças no meu corpo também. E para mim ficou muito claro, então, que aquela luz, né, que tinha pedido para mim vir aqui, era ele. Era a mesma presença, eu sentia a mesma energia, a mesma vibração, o mesmo amor. Então, para mim, isso ficou claro, que era a presença dele aqui, né? Que ele é o avatar, né? É uma manifestação
daquela consciência divina, daquela luz divina. Que no caso eu tenho essa ligação, né, com esse propósito, com o propósito dele aqui na Terra. Então foi uma das perguntas que eu respondi da minha busca espiritual. Qual que era o meu propósito de estar aqui? Então eu entendi que o meu propósito é o mesmo propósito dele, é ajudar no propósito dele aqui na Terra. Só que eu faço isso da minha forma, né, do meu jeito, do meu jeitinho, que eu possa, né. Você falou em ajudar, mas você pode detalhar um pouco? O propósito dele é ajudar, né, as pessoas na transição planetária a se conectar com a consciência da transição planetária. Ele também traz cura para a alma, traz cura para o inconsciente, ajuda as pessoas a se curar internamente, e ele é uma manifestação do amor divino. Então ele vem trazer, como todo avatar do amor, né, ele vem também trazendo amor para as pessoas. O que fez você notar a semelhança entre o que você sentiu ou aquela voz que você ouviu quando você estava em contato com aquela paz, aquele amor, com aquela luz, e aqui na volta que você relacionou com esse avatar? Quando eu voltei para o corpo, uma da questão mais forte, o que tinha mais forte, que era entre aspas, um incômodo, né? Uma necessidade de responder, tá? Era justamente quem era aquela luz divina. E como que eu poderia fazer para voltar para aquele amor, né? Era uma necessidade, acho que era a mais importante de todas, era como voltar para aquele amor, né? E quem era ela? E quando eu senti essa bênção, quando eu recebi essa bênção que me curou, eu senti exatamente a presença daquele amor, e aquele incômodo ele se desfez. Aquela busca que eu tinha dentro de mim se apaziguou, se desfez. Então a situação foi essa bênção que você recebeu. Você pode me descrever em que situação que surgiu essa bênção? Porque quando a gente faz o Shakti Pravá, que é essa sintonização, né, a gente faz uma meditação durante 1 hora, é conduzido por um instrutor, né, trabalha uma palestra de 1 hora, no final tem uma meditaçãozinha, e no final a gente faz ele emana essa energia lá da Índia, lá do ashram dele, e a gente faz, a gente olha para a imagem dele para poder canalizar isso, entrar em contato com isso. E pronto, acabou aí, só que tem 21 dias de resguardo. O resguardo, a gente faz a meditação Sambodhyana todos os dias e 21 vezes o mantra do Dada Shri, durante 21 dias. Quando foi no 4º ou no 5º dia, acho que foi no 5º dia, eu estava em casa, dentro de casa, sentado aqui na minha cadeira, aqui no meu sofá, fazendo a meditação, e aí eu comecei a sentir um calor vindo dos meus pés. E aquilo, uma hora parecia que ficava calor, ficava frio assim no meu corpo, e eu achei que eu estava passando mal. Aí mesmo assim eu procurei me acalmar, e aquela energia foi aumentando. Eu achei que talvez eu pudesse estar sofrendo algum tipo até de ataque espiritual, mas eu achei que meditando justamente faria o efeito de me proteger mais ainda. Então eu continuei me concentrando na meditação, não parei, e aí eu comecei a sentir um calor muito forte subindo pelas minhas pernas até chegar na coluna. Quando chegou na coluna, a minha coluna ela ficou dura, assim, muito rígida, né, e dura e ereta. E aqui eu senti uma pressão, uma energia mesmo, não era nem mais calor e nem frio, era uma pressão, uma energia, uma força subindo pela minha coluna. E quando chegou na minha cabeça, foi quando eu senti uma pessoa vindo andando por trás de mim, botando a mão na minha cabeça por trás. E a sensação que eu tive como se eu estivesse tomando uma descarga elétrica, assim, fraquinha, né? Mas a minha cabeça como se estivesse tremendo, assim. E quando isso parou, eu entrei numa espécie de êxtase. Eu tive uma sensação de plenitude muito grande. Eu tive uma visão de como que o universo é perfeito, né? Eu tive essa plena sensação de perfeição do universo. Isso durou por talvez uns 15 minutos, eu acho, uns 10, 15 minutos. E depois eu fui voltando, né? Mas aí eu já comecei a perceber que meu pescoço estava tendo movimentos que eu não fazia mais há muitos anos, que também eu não sentia dor quando eu movimentava. Então
Fui tendo uma sensação de leveza no corpo. 3 dias depois eu tinha emagrecido mais de 10 quilos, as minhas calças nenhuma davam em mim, nem com cinto. E aí fui sentindo várias, as minhas articulações foram ficando mais soltas. Então fui tendo umas ideias diferentes, eu comecei a ter muita vontade de fazer yoga, né, coisa que eu achava legal yoga, mas eu não tinha tanta necessidade de fazer, eu comecei a praticar yoga, fui tendo muitos insights sobre terapias, ideias novas, vontades novas. Então eu senti que comecei a passar durante aqueles 21 dias e até hoje mesmo eu ainda sinto que eu ainda estou nesse processo assim de transformação interna. Voltando ao tsunami. Esse tsunami você falou de ser uma onda armada, né, e não uma marola. Né? Isso faz pensar em coisas como terremoto, ou assim, muito perto da costa, ou mesmo um asteroide, alguma coisa que caia. Você faz alguma ideia do que possa ser? E você tem ideia do estrago que isso causou? Eu não, porque eu só vi uma cena, né? Eu não vi ela decorrendo assim como se fosse um filme. Eu vi só um trecho. O trecho que eu vi era a onda vindo, e aí eu via os prédios, né? Como se fosse aqueles prédios no litoral, né? Altos, assim, os prédios de 10 andares, né? E aí eu via aquela onda passando assim na altura deles. E eles sumindo para dentro da onda. Era a única cena, né? Eu só via essa parte da cena. E quando que você viu? Foi nessa época do 11 de setembro que eu vi as cenas do 11 de setembro. Foi um período que eu tive essas cenas. Você viu as 3 cenas da Cidade de Luz também? Foi, da Cidade de Luz também. Foram mais ou menos no mesmo período ali. Só que uma se concretizou, as outras ainda não. Então, né, eu sempre fiquei muito preocupado com isso, mas depois eu aprendi a lidar com essa responsabilidade, né? Você acha importante contar isso para as pessoas, sobre essas 2 outras premonições? Eu sempre contava muito, né? Que era uma coisa até que acho que deixava as pessoas assustadas, né? Porque eu era bem insistente em contar essas coisas. Então, durante muitos anos, eu achava que era o meu papel avisar as pessoas, né? Então, durante muitos anos eu fiz isso. Mas hoje eu fui aprendendo, vamos dizer assim, uma forma diferente de tentar interferir né, em relação a esses acontecimentos, esses possíveis acontecimentos. Nesse caso, dessa entrevista, você acha que deve ser contado? Eu acho que deve ser contado. Porque as pessoas aqui que acompanham, né, esse trabalho, elas realmente estão buscando isso. Né? Então, realmente é uma coisa que eu acredito que possa colaborar com elas. Né? Buscando o quê? Buscando esse tipo de mensagem, de entendimento, de compreensão, né? Uma coisa que já faz parte delas. Então, eu acredito que outras pessoas, elas rejeitam e porque não faz parte da vida delas, né? Não faz parte da busca delas. Então, a gente acaba jogando, vamos dizer assim, dando tiro no escuro, né? É uma energia que é gasta à toa, ou pode até fazer mal para a pessoa, né? Você acha que as pessoas que vão acessar essa informação são pessoas que acham razoável isso que esteja para acontecer em função da situação atual, é isso? Não só isso, né? Mas eu acho que elas, como esse tipo de experiência, né? Traz algum tipo de sabedoria para as pessoas, né? Que ajuda elas a se resolver internamente, né? Esse tipo de informação. Não só a informação, por exemplo, falando sobre o 11 de setembro ou as ondas gigantes, mas o tipo de percepção, de entendimento, né? A forma como a gente compreende essas coisas, ajuda as pessoas na caminhada delas, né? Para quem precisa, para quem está aberto, para quem está buscando. Então eu acho importante aqui. Mas, por exemplo, eu chegar aqui na esquina da minha rua, aqui da minha casa, e querer contar isso para as pessoas que não tem nenhuma conexão com isso, vai dar problema, né? Porque ou elas vão achar que eu estou de alguma forma eu estou estressando elas, né? Incomodando elas, desrespeitando, ou se elas se abrirem para isso, isso pode trazer uma espécie de confusão ou de medo para elas desnecessário.
Então acho que elas não estão no momento, não estão abertas para isso, né? Não faz parte da busca delas. Então, levando em conta a própria compreensão que você teve disso tudo, inclusive dessas premonições, qual a sua mensagem final para todos nós? Para as pessoas sempre pensar positivo, né? Continuar pensando positivo, fazendo o melhor de si e buscando a sua manifestação divina, né? Manifestar a sua essência da melhor forma, porque é isso que vai contribuir. Mesmo que pareça muito pouco ou insignificante, acho que cada um que conseguir colocar a sua melhor manifestação vai estar contribuindo com todo, com certeza, para a gente ter um resultado final melhor, né, para todo mundo. Como que hoje você definiria a razão de estarmos aqui, cada um de nós no planeta Terra? Eu acho que essa é a pergunta talvez mais difícil que você fez, né? Eu acho que cada um tem que sentir isso no seu íntimo, né? Acho que esse tipo de resposta está lá no fundo da alma de cada um. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?